Bom dia. Vamos iniciar a terceira aula teórica e esta é a primeira parte no âmbito da introdução aos sistemas de informação geográfica. Como vimos nas aulas anteriores, portanto, um SIG é um conjunto de informação sobre objetos, uma área de estudo e a sua posição geográfica no terreno. Portanto, é a associação entre a localização geográfica dos objetos e a informação que os descreve. Temos assim as características descritivas, quantitativas e qualitativas desses objetos e a localização, a forma e a organização espacial desses mesmos objetos, mas no espaço e no território. Em termos de arranjos gráficos, temos a localização do objeto, o tipo e a forma. Em termos de caracteres descritivos, temos a natureza do objeto e todos os atributos que permitem classificá-lo ou quantificá-lo. Isto quer dizer que um sistema de informação geográfica é uma base de dados onde está a informação sobre os objetos e a área de estudo e uma base gráfica onde está a informação sobre a forma, a localização geográfica e o arranjo espacial. Em termos de base gráfica, qualquer objeto que venha a ser inserido no SIG será ou sob a forma de um ponto, ou sob a forma de uma linha, ou sob a forma de um polígono. Não temos mais nenhuma figura geométrica 2D que possa representar objetos na realidade. Em termos de base de dados, ou seja, de conjunto de atributos, ou poderão ser expressos através de números, de letras, ou de números e letras, ou seja, códigos. Voltando à base gráfica, um ponto, em termos informáticos, é um par XY. Uma linha é um conjunto de pontos ligados por um segmento de reta. E um polígono é uma linha, conjunto de pontos ligados por um segmento de reta, com a particularidade do primeiro e do último ponto coincidirem no espaço. Ou seja, em termos informáticos, um ponto é uma coordenada XY, uma linha é um segmento de reta entre dois pontos e, portanto, quantos mais pontos houver, mais segmentos de reta teremos entre esses pontos. E um polígono é um conjunto de pontos unidos por segmentos de reta, com a particularidade do primeiro e do último ponto coincidirem no espaço. Portanto, será assim que vamos introduzir a base gráfica no sistema de informação geográfica. Em termos de base de dados, ou seja, de características descritivas, teremos números e estes poderão ser inteiros ou fracionários e, de acordo com as especificações do software que vamos utilizar, os inteiros poderão ser curtos, até 6 algarismos, ou poderão ser longos, com mais de 6 algarismos. Em termos de fracionários, poderão ser do tipo float, ou seja, números com vírgulas e que poderão ser utilizados para representar percentagens, ou números fracionários, mas do tipo duplo, ou seja, com parte inteira e parte fracionária. Aparentemente, estes dois números são iguais, no entanto, o software obriga a que uns sejam do tipo float e outros sejam do tipo double para poder operar corretamente. Relativamente aos caracteres sobre a forma de letras ou conjuntos de letras e números, ou seja, códigos, todos estes entrarão no sistema sobre a forma de text ou string. Também são especificações do software. Vejamos exemplos. Números podem definir quantidades, por exemplo, a cota de um ponto, o número de identificação fiscal de um proprietário ou a área de um polígono, o comprimento de um segmento de reta. Em termos de letras, podemos ter a designação, ou seja, que tipo de objeto estamos a ver, por exemplo, um vértice geodésico, ou poderá ser o nome, ou seja, o nome do vértice geodésico ou o nome da povoação. Em termos de códigos, portanto, conjuntos de números e letras, teremos, por exemplo, Estrada Nacional 15 ou ponto d'água com 10 metros cúbicos de capacidade. Portanto, todos os objetos serão inseridos num projeto SIG através de um elemento gráfico, um ponto, uma linha ou um polígono, e serão caracterizados através de um conjunto de números, de textos ou de códigos. Portanto, temos base gráfica e base de dados. Mas o utilizador
tem que saber como é que vai construir a base gráfica e como é que vai construir a base de dados. Ou seja, ele tem que ter uma noção do trabalho que vai fazer e saber construir e atualizar a base gráfica e a base de dados. Vejamos o exemplo da folha 73, utilizado nas aulas anteriores. Temos os elementos gráficos, vértices geodésicos, curvas de nível, pontos cotados, linhas d'água. Reparem que, em termos de pontos, temos os vértices geodésicos, os pontos cotados e, por exemplo, o nome das povoações. Tudo isto são pontos, mas, apesar de serem pontos sob a forma gráfica, representam objetos diferentes. Em termos de linhas, temos as curvas de nível, a rede hidrográfica e a rede viária e divisional. Reparem, são tudo linhas, mas representam objetos diferentes. Portanto, do ponto de vista de ponto, teremos o vértice geodésico, o ponto cotado ou a toponímia. Em termos de linhas, curvas de nível, rede hidrográfica, rede viária. Em termos de polígonos, teremos, por exemplo, uma carta de ocupação do solo, onde haverá polígonos para a utilização humana, polígonos para a agrícola, polígonos para a florestal e dentro destes, depois haverá, por exemplo, agrícola, sequeiro ou regadio, florestal com árvore ou sem árvore. Portanto, estamos a ver que o utilizador vai usar o mesmo tipo de objeto gráfico para representar diferentes estruturas. Mas e como é que ele agora vai saber distinguir esses objetos uns dos outros? Será precisamente através do que escrever na base de dados. Portanto, a base de dados é que vai permitir distinguir dois objetos da mesma natureza. Por exemplo, dois pontos, duas linhas ou dois polígonos. Em termos de pontos, o ponto tem designação e nome. Designação, vértice geodésico, ponto cotado, toponímia. Nome, nome do vértice, nome do local. As linhas, para além do nome e da designação, também têm comprimento. E em termos de polígonos, para além da designação do nome, têm perímetro, já não é o comprimento, é o perímetro, e têm área. Vamos ver na próxima aula como é que se desenvolvem estes assuntos. Obrigado pela atenção.